Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso desafio, 40 dias está escrito. 40 dias meditando na leitura da Bíblia Sagrada todos os dias. Nós começamos no dia 1º de janeiro, hoje é o dia 27 de janeiro do ano de 2025. E você, já pegou a sua Bíblia? Vamos então abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e a partir do versículo 1, a leitura diz: Um endemoniado curado. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem possesso de um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia conter. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo do homem aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e todos saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o homem que era endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse da sua cidade. Olha que forte. Começaram a rogar ao Senhor Jesus que saísse daquela cidade. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Volta para a tua casa, volta para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o homem se foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas o Senhor Jesus lhe fizera. E todos maravilharam-se. Amém? Somente até aqui. 20 versículos, gente. Muita coisa. Só a leitura do texto, mais de 5 minutos. Só na leitura do texto. É um texto muito sério, muito forte, muito profundo. Eu vou procurar não me estender muito na meditação de hoje, tá? Porque é um texto que você tem que ler com temor e com tremor, com reverência, com respeito. E como eu sempre falo, nós precisamos nos colocar dentro da situação. Precisamos imaginar, usar a imaginação, voltar no tempo, se colocar no lugar daquele homem que nós não sabemos, o texto não diz por quanto tempo aquele homem sofreu nas mãos de Satanás e seus demônios, totalmente possesso. Diz o texto que ele andava errante pelos montes, clamando de dia e de noite, ou seja, aqueles demônios não permitiam aquele homem ter 1 minuto de descanso, o homem não dormia. Ele morava nos sepulcros, ou seja, morava dentro do cemitério, junto aos túmulos. E com pedras aquele homem se cortava, ele se feria com pedras. Olha que situação. Gente, isso é muito sério, muito grave, muito forte. Por quê? Pensa comigo. Os mesmos espíritos imundos que possuíram a vida daquele homem, naquele tempo, há 2000 anos atrás, com certeza aquele homem, né, foi liberto pelo Senhor Jesus. Diz o texto que imediatamente ele quis se tornar um seguidor do Senhor Jesus, ele queria, inclusive, já sair dali, entrar no barco com Jesus e voltar para o outro lado do mar da Galiléia com o Senhor Jesus. Porém, o Senhor Jesus não lhe permitiu. E por quê? O Senhor Jesus não lhe permitiu. Olha o que o Senhor Jesus falou para ele. Volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E aqui nós aprendemos que o objetivo do Senhor Jesus, quando ele salva alguém, quando ele liberta alguém, é fazer dessa pessoa um discípulo, uma testemunha do poder de Deus. Ou seja, aquele homem foi liberto, imediatamente ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus, de uma tal forma que ele não queria mais deixar nem o Senhor Jesus ir embora. Falou, eu quero ir junto com o Senhor. Agora eu quero ficar junto com o Senhor. Porém, o Senhor Jesus deu a ele uma missão. E nós temos falado muito dessa missão. Por que o Senhor Jesus conta conosco? Para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer será salvo, que não crer já está condenado. Nós temos falado muito sobre isso aqui nas meditações desde o dia 1º de janeiro, desde que essa meditação começou. Nós sempre vamos e voltamos nesse versículo. Por quê? Porque esse é o plano de Deus para o crescimento da igreja na face da terra. Esse é o plano de Deus para que o evangelho seja pregado em toda a terra. Tem muita coisa para meditar
nesses versículos, né, nesse capítulo 5 de Marcos, de 1 a 20, porém eu preciso escolher um ponto e me ater a ele para não me estender demais no tempo, né, que nós temos aqui de meditação. Pensa comigo, aquele homem estava sofrendo da mesma forma que muitas pessoas que talvez você conheça, eu pelo menos conheço e conheço pessoalmente. Eu já tive a tristeza de testemunhar as cicatrizes nos braços de jovens que se cortam. Você já deve ter ouvido falar. E isso parecia uma coisa muito moderna, né? Parece um mal da nossa geração. A juventude aprendeu essa prática, né, de se cortar. Dizem, né, depois eles relatam, que a dor que eles sentem na alma é tão grande, que eles se cortam como uma forma de materializar aquela dor que eles estão sentindo no próprio corpo. E alguns relatos de jovens que se converteram, né? Depois eles contam que eles se cortavam mesmo para ver o sangue correr. Gente, olha como isso é sério, como isso é terrível. E as pessoas pensam que isso é algo recente, algo novo, algo moderno, né? Que está acontecendo aí somente com a juventude hoje em dia. Porém, por esse texto, você entende que esse já era a forma de atuar do espírito imundo que habitava no corpo daquele homem, ou dois espíritos imundos do próprio Satanás, infligiu sofrimento aos seres humanos com a possessão demoníaca e obrigava aquele homem a se cortar com pedras. A diferença é que naquele tempo aquele homem se cortava com pedras e hoje você ouve falar que os jovens se cortam com lâminas. Eu já vi relatos impressionantes, impressionantes. E eu já tive a tristeza de contemplar braços de jovens, com cicatriz no braço inteiro, que cortava o braço inteiro, de um lado e do outro. E quando não cortavam as pernas, também. Gente, isso é muito sério. Porque o que a gente entende, aquele homem foi liberto, ele se tornou um discípulo, ele pregou o evangelho, ele voltou para casa, ele deu testemunho. O Senhor Jesus falou: olha, volta para a sua família, conta para eles como Deus foi maravilhoso com você, misericordioso com você. Porque o Senhor Jesus estava interessado de também salvar a família daquele homem. Não apenas aquele homem, mas a família daquele homem. Outra coisa, você entendeu, é muito extenso esse texto, mas você entendeu que depois que as pessoas daquela cidade viram, testemunharam o que aconteceu, eles, ao invés de se alegrarem com a libertação daquele homem, que toda a cidade conhecia como um homem louco, endemoniado, eles não se alegraram com a libertação daquele homem. Eles se revoltaram com o prejuízo financeiro dos 2.000 porcos que, possessos de demônios, se lançaram no despenhadeiro e se afogaram no mar. Olha como isso fala muito forte ao nosso coração, ainda nos dias de hoje, onde as pessoas... a gente pensa também que isso é algo dos tempos modernos, né? A pessoa ser materialista, a pessoa dar mais importância
ao dinheiro, dá mais importância aos bens que ela tem do que a vida espiritual dela com o Senhor Jesus. Entregar a vida dela para Deus, entregar a vida dela para o Senhor Jesus, é menos importante do que ela ter uma manada de 2.000 porcos. Eu creio que ali naquele momento deve ter vindo o dono dos porcos, outros donos também de porcos, que já estava com medo que acontecesse com eles a mesma coisa. Gente, isso é tão forte que a gente fica até triste, né? A gente fica até emocionado. Não sei se vocês entenderam. Quem acompanha a meditação comigo sempre vê que eu estou sempre rindo, né? Estou sempre alegre, feliz, porque eu me coloco na presença de Deus, eu imagino, sabe, o Senhor Jesus pregando, as pessoas se convertendo, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas. E eu me alegro em espírito, né? Mas na meditação de hoje, eu me alegro também de ver o Senhor Jesus expulsar do corpo de uma única pessoa 6.000 demônios. Quando aquele espírito falou, o meu nome é Legião, Legião porque somos muitos, Legião era o nome que se dava a um exército romano com 6.000 soldados. O que nos leva a entender que haviam 6.000, você sabe o que é isso? 6.000 demônios habitando no corpo de uma única pessoa. Aquele homem, ele vivia fora de si noite e dia, talvez por anos. E isso não te lembra alguém que você conhece que não consegue dormir? Isso não te lembra alguém que você conhece que se corta? Isso não te lembra alguém que você conhece que de repente foi internado numa clínica psiquiátrica como louco? E que nem os médicos conseguem ajudar essa pessoa? Quantas clínicas psiquiátricas nós temos? Não vou falar nem só aqui no Brasil, vou falar ao redor de todo o mundo, com pessoas ali internadas como loucas, às vezes alguns deles por toda a vida, que simplesmente, na verdade, aquelas pessoas estão possessas de legiões de demônios. Gente, isso é muito forte. Isso faz a nossa missão como cristãos e como discípulos do Senhor Jesus ter um peso de responsabilidade gigantesco. Porque veja que o Senhor Jesus, certa vez, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Em outro momento ele disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Em algumas traduções, eu vim para destruir com as obras do diabo. E aqui nessa passagem nós vemos o Senhor cumprindo essa missão. Você reparou que no capítulo 4, ele estava do outro lado do Mar da Galileia e ele estava dentro de um barquinho pregando para a multidão que estava na praia do mar. E quando o dia terminou, ele falou assim: passemos para o outro lado. E no meio do caminho veio um vento sobrenatural, e nós falamos sobre isso ontem, que aquele vento, ele não foi enviado por Deus, porque aquele vento queria afundar o barco do Senhor Jesus para impedir que o Senhor Jesus chegasse ali e libertasse aquele homem. Você viu o pedido que o Espírito falou através da boca daquele homem, e aquele Espírito falou assim. Aliás, é uma narração, né? Mas diz que o Espírito
rogava-lhe muito para que não os enviasse para fora daquela província. Gente, olha como isso é forte. O que nos leva a entender que aqueles demônios não estavam atuando só na vida daquele homem. Eles estavam atuando em toda aquela província. E eles não queriam sair dali. Isso também nos leva a compreender que o diabo ele também atua, e os demônios eles também atuam por regiões geográficas. E eles não querem sair da província na qual eles estão dominando as pessoas. Isso é muito forte, hein? 20 minutos de meditação. Quem chegou até aqui não desiste, não, porque você vai entender já já a conclusão do nosso raciocínio. Aquele homem foi liberto. Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou um temporal de vento sobrenatural. Quase o barco afundou. Quase os barcos, né? Porque não era só o barco do Senhor Jesus, era o barco das pessoas que estavam também seguindo o Senhor Jesus. Quase aqueles barcos afundaram. E o Senhor Jesus arriscou tudo isso para salvar uma alma. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas o Senhor Jesus conseguiu libertar naquele lugar? Na província de Gadara, do outro lado do mar da Galileia. Ele só conseguiu libertar uma pessoa. E expulsaram o Senhor Jesus de lá. Você reparou isso? Os moradores, veja bem, começaram a rogar-lhe que saísse da sua cidade. Toda a cidade veio, viu o homem que era endemoniado, louco, que todos conheciam ele como sendo uma pessoa totalmente fora do seu juízo. Vê a observação que diz assim, eles vieram, as pessoas da cidade, ó, versículo 15. Vieram a ter com Jesus e eles viram o endemoniado que tivera a legião assentado, ou seja, aquele homem ele não parava sentado em lugar nenhum. Anteriormente, lá no versículo 5, a gente tem que prestar atenção. Isso é meditar, tá, gente? Meditar dá trabalho. 23 minutos. No versículo 5 diz assim, e andava sempre. Ou seja, ele andava sempre, ele não parava, ele era um andarilho. De dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E aí eles viram o homem que não parava, que não sentava, assentado, que é o primeiro detalhe. Depois eles viram o homem vestido. Eu creio que esse homem andava nu, totalmente nu, porque os demônios rasgaram, porque o papel do diabo, Satanás, é envergonhar o ser humano, destruir a criação de Deus. O diabo afronta Deus e envergonha o ser humano para afrontar a Deus, porque o ser humano é a criação perfeita de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando o diabo e seus demônios, esses espíritos imundos, entram em alguém e essa pessoa se torna possessa de espíritos imundos, o diabo consegue fazer que essa pessoa se transforme em quê? Imagem e semelhança dele. Olha como isso é profundo. Então, aqueles homens daquela cidade viram o que antigamente, que outrora foi endemoniado, primeiro estava assentado, vestido, o homem que só andava nu,
e em seu perfeito juízo. O homem que não tinha domínio das suas faculdades mentais estava ali em perfeito juízo. E qual foi a reação deles? Rogaram ao Senhor Jesus que saísse das suas terras. Em outras palavras, expulsaram o Senhor Jesus, que tanto poderia fazer por eles, poderia também libertá-los, poderia também curá-los, poderia também ficar ali naquela cidade ensinando a palavra de Deus, porém eles rejeitaram a oportunidade, expulsaram o Senhor Jesus e deram mais valor a uma manada de porcos do que a uma alma que foi salva pelo Senhor Jesus naquele lugar. Gente, é sobre isso. Eu vou pedir que você, até se for possível, volta esse vídeo novamente. Pensa novamente sobre tudo isso, porque são verdades muito profundas. E não é o que acontece hoje em dia? As pessoas dão mais valor ao dinheiro do que à pregação do Evangelho. As pessoas dão mais valor ao dinheiro do que a palavra de Deus. E as pessoas veem tantos testemunhos de tantas pessoas que foram curadas pelo poder de Deus, libertas pelo poder de Deus. Hoje as pessoas estão na igreja, bandidos que eram outrora assassinos, drogados, pessoas alcoólatras, a pessoa se converte, vem para a igreja e se torna igual esse endemoniado gadareno, um seguidor do Senhor Jesus, um pregador do Evangelho. E aí o que o mundo faz? Ridiculariza essa pessoa e expulsa muitas vezes da sua casa. A família rejeita. Muito forte. A sociedade rejeita. Mas, em breve, o Senhor Jesus vai vir nos buscar, né? Como eu falei ontem, né? Nós vamos ser colhidos. Aquela semente que Jesus plantou, que deu fruto a 30, 60 e 100 por um. Quando o grão estiver maduro na espiga, o Senhor Jesus vai recolher o trigo aos seus celeiros e o joio vai ser enviado para ser queimado. Essa é a palavra do Evangelho que não tem como a gente fugir dela. Como é forte, né? A condenação é esta, João 3,19. Estamos falando de uma passagem que nós já lemos anteriormente. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigada a você que ficou até o final. Agradeço que você tenha recebido essa palavra com alegria. Peço que você medite muito sobre isso. Essa passagem daria até um outro vídeo com mais 30 minutos, mas nós vamos terminar por aqui, tá? Dentro do nosso propósito está escrito, meditando a Bíblia Sagrada 40 dias. Hoje, dia 27 de janeiro, nós meditamos Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Até amanhã. 30 minutos hoje, hein, gente? Até amanhã.